Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre infarto e as condições aí de saúde do coração que podem levar a doenças e problemas que muitas vezes são silenciosos. A gente vai entender que condições são essas. Muito da hipertensão tem sido falado aqui também. Sempre há a preocupação do colesterol ruim elevado. Será que ele está diretamente relacionado com a ocorrência aí, né, o infarto? Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a doutora Alessandra Gazzola. Ela é médica cardiologista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde do coração, porque na verdade, claro que a gente vai falar dos sintomas do infarto, né? A incidência, aí muito tem se confundido, problemas até de ansiedade, crises de pânico. Muita gente chega no hospital, acha que está infartando e não é. Mas há sempre o medo de que de fato seja, né? Doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada por ter vindo ao Consulta ao Doutor hoje. Eu que agradeço mais uma vez dessa oportunidade de estar aqui, né? Levar todas essas informações que são extremamente necessárias para toda a população. Ninguém quer ter um infarto, doutora. Não, nem eu quero que ninguém tenha um infarto. A gente quer trabalhar na prevenção e bater nessa tecla o máximo que a gente puder, né? Sim, até porque uma vez que já infartou, ele pode infartar uma segunda ou uma terceira vez. Então, prevenção é atuação sempre, constante sempre. Envolve muitos fatores. A gente até conversava aqui antes do programa começar. A saúde como um todo precisa estar adequada, isso reflete na saúde do coração, isso gera mais qualidade de vida. Mas deixa eu entender. O que tem acontecido hoje, que inclusive muitíssimo frequente, crises de estresse, crises de pânico, pessoas que sofrem, né, descobrem depois que vão para o hospital, jurando que estão infartando, né? Crises do transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, e muitas outras questões que fazem com que as pessoas busquem um serviço de saúde. Elas estão com o coração acelerado, elas têm dor no peito, chegam lá e isso é descartado, porque é a primeira coisa a ser descartado, né? Isso também não gera uma maior propensão? Pessoas estressadas, pessoas que têm ansiedade, que estão, né, ainda não começaram a fazer esse tratamento. Isso também não acaba debilitando a saúde como um todo e aí enfraquecendo o coração? Com certeza. O transtorno da ansiedade hoje, generalizado especialmente, ocupa um percentual muito grande na nossa população, né? E isso não é o causador do infarto, mas é o estupim, a gota d'água, né? Ele libera mais catecolamina e mesmo um jovem que tem alguns fatores de risco, mas não tem idade ainda para infartar, acaba podendo desencadear uma crise, sim, levando ao infarto. É importante ressaltar aqui que existem os diagnósticos principais de infarto. Legal. Dentre eles, doença, né, do refluxo gastroesofágico, que muitas vezes dá dor no estômago e pode acometer uma coronária que fica nessa região, né, sobre o estômago. Então, o paciente tem uma queimação na boca do estômago, tem uma dor. Então, na dúvida, não é para ter dúvida nunca, especialmente as pessoas que não fazem prevenção ou acompanhamento de forma rotineira, né? Tem que procurar ajuda e tem que procurar um pronto-socorro. Que é legal. Outro fator diagnóstico diferencial são as dores osteomuscular, por exemplo, né, que o paciente muitas vezes tem dor ou no ombro, ou no braço, ou nas costas, e também tem fatores de risco e acaba entrando nesse diagnóstico diferencial que é comumente procurado no pronto-socorro, né? Então, o importante sempre é atuar na prevenção e, na dúvida, não ficar com dúvida. E é importante falar isso, não tenha dúvida. E não tenha vergonha de chamar o serviço de saúde, né? Mas o que vão pensar, o que os meus vizinhos vão achar, isso não interessa, né? O que eles vão pensar é problema deles. Se você precisar dessa ajuda, se você tiver uma dúvida, chame o serviço, né? Eu não sei o que é mais adequado, se é chamar o SAMU, você chama uma ambulância ou você leva essa pessoa para o hospital. Tem casos em que se pensa em fazer um ou outro? Como é isso, doutora? A grande orientação que a gente dá é, se você estiver sozinho, não tome remédio por conta e não saia dirigindo, né? Se você estiver próximo a uma unidade hospitalar e que esse sintoma tenha iniciado recente, você pode chamar um táxi ou mesmo ligar para 192, que no caso seria o SAMU. O próprio SAMU ali na orientação, com quem falar ao telefone, vai designar o tempo hábil de chegar até a sua casa e daí a gente acaba avaliando essa questão.
Agora, em situações mais emergentes, como tontura, com dificuldade de ficar em pé, uma falta de ar importante, que não consiga sair da cadeira, ou chama o vizinho mais próximo, ou aguarda o SAMU mesmo, sem tomar nenhum medicamento por conta, porque existem diagnósticos diferenciais e, às vezes, na hora de ajudar, acaba atrapalhando um pouco. Quem utiliza aqueles remédios que fazem com que o sangue fique mais fininho? Os antiplaquetários como o AS, ou aspirina Prevent, um ácido acetil salicílico. Isso pode prejudicar uma questão como essa, desencadear uma situação mais facilmente ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. A aspirina ou o ácido acetil salicílico, ele tem indicações precisas e é recomendado e prescrito ou por um cardiologista ou por um neurologista e até mesmo pelo endocrinologista, né? Não, é importante salientar que não é porque o vizinho toma ou é porque minha mãe tem pressão alta e eu também já tenho, por exemplo, que não é meu caso, mas que eu vou tomar a medicação. Isso não pode, tem que ter uma avaliação médica com conscientização da medicação e orientação também. Porque o objetivo de tomar esse tipo de medicação é deixar assim o sangue mais fluido, né? E deixando o sangue mais fluido evita-se formação de novas placas ou de coágulos, levando a um evento que poderia ser um infarto, um AVC ou até mesmo uma trombose. Quando o assunto é o coração, a primeira doença que é silenciosa que aparece é a hipertensão. E aí você falou, não é porque uma pessoa tem hipertensão que o outro da família vai usar o mesmo remédio, na mesma dosagem, e isso precisa ficar diferente. Mas aqui, hoje, muito mais facilitado, porque dá para você comprar o aparelhinho, a doutora vai falar sobre esse aparelhinho, mas me parece que não é só chegar na farmácia hoje e você tem um profissional ali disposto e habilitado, ainda que você tenha que pagar por isso, para aferir a pressão, para verificar a pressão arterial. Me parece que hoje, apesar de ser muito mais fácil você comprar o aparelho e ter em casa, naquele momento, às vezes, de angústia, de aflição, onde era só você sair de casa e hoje tem uma farmácia em cada esquina, só você ir até a farmácia e pedir para alguém fazer isso para você, parece que não é tão fácil. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que não tinham aparelhinho ou não sabiam manusear o aparelhinho na falta dos filhos ou de um sobrinho, de alguém ali que manejasse isso melhor e ficaram na dúvida de se era um pico de pressão arterial ou não. A grande questão é que nós hoje temos um batalhão, milhões de informações, né? E o que fazer com elas. Então, a primeira coisa é, no mínimo, medir a pressão 1 a 2 vezes ao ano, né? 90% da população hipertensa, eles são assintomáticos, ou seja, não tem dor de cabeça, não tem tontura, não tem cansaço, não tem palpitação, mas tem uma história relatada antes na família, né? Tá. Para se saber, ter uma noção desse aparelho, existem aparelhos que hoje são recomendados pela Sociedade Americana, né? Esses aparelhos digitais, o mais fidedigno seria o do braço e não do pulso. Nós temos que lembrar que o do pulso, o vaso, ele é mais estreito, então idosos dá uma divergência maior do valor real, isso deve ser levado em consideração, né? A posição também de se colocar o braço para aferir, tudo isso tem um ponto que pode gerar uma falsa hipertensão naquele momento. Assim como também tem alguns dados que a gente orienta, né? Não pode aferir a pressão até 30 minutos depois que acorda, que come, que tem relação sexual, que se estressa, que evacua, porque ela vai aumentar e às vezes você não vai saber o que fazer com aquele dado gerado, né? Então, ou o contato direto com o seu cardiologista, né? Ou a verificação da pressão de forma rotineira para quem já tem genética de hipertensão. Agora, é claro, existem as causas de hipertensão que não são de padrão genético, mas que são de causas modificáveis, tais como tabagismo, sedentarismo, que é o principal precursor das grandes doenças, né? Obesidade e mal alimentação. Dentre elas, excesso de comida com produtos concentrados, condimentados, refrigerantes no geral, né? E ainda outros produtos como os embutidos também favorecem muito a ter o desenvolvimento da hipertensão de forma precoce. A questão da alimentação, que às vezes ela
tá dentro de um estilo de vida, mas é um pouquinho mais gordurosa. Então, hoje fala-se muito, tem várias linhas aí dentro da nutrição, se admite-se um pouquinho mais de gordura, fazendo restrição de carboidrato ou não, né? Para quem tem a hipertensão ou um histórico familiar, é bom analisar e avaliar a qualidade dessa gordura? Para quem tem hipertensão, a gente tem que controlar não só a parte da gordura, porque ele pode vir a desenvolver a dislipidemia, né, que é a doença do colesterol elevado, mas especialmente a alimentação direcionada, porque a melhor amiga da hipertensão chama-se diabetes. E é uma outra doença silenciosa que, quando nós não controlamos bem a hipertensão, eu também acabo desenvolvendo diabetes de forma precoce. Tá. Então, é importante, não só no contexto de gordura, porque nós precisamos das gorduras, só que das gorduras boas, como a do abacate, a dos peixes de água salgada, a dos mix de castanha no geral, né? Mas também devemos evitar as gorduras saturadas, como as da fritura, né? Dos produtos de recheio, de uma lasanha, de um confeito de um bolo, né? Isso tudo deve ser evitado, somando, acima de tudo, a atividade física. Sal e sódio são, em excesso, inimigos do coração? São inimigos porque eles acabam elevando a pressão. Quando nós temos um evento, e esse evento de doença cardiovascular, que hoje é a principal causa de mortalidade no mundo, né? São 18 milhões de mortes ao ano, né? Ao consumir um excesso de sódio, eu aumento a pressão e, consequentemente, aumento a frequência do coração. É a hora que eu tenho um evento que é ou um AVC, ou um infarto no coração, ou uma trombose nos membros. Quando você fala de tirar os embutidos, muito daqui já tem muito sódio, né? Sim. Então, quando você já faz essa alimentação mais saudável, você já está eliminando um pouco de sódio ali do que não era necessário, que não é necessidade alguma, né? Exatamente. É mais saudável você preparar num liquidificador um alho com cebola triturado e uma concentração pequenininha de sódio, do próprio sal, associado a alguns verdinhos, e preparar o seu alimento com aquilo, do que aqueles que já vem pronto, ou usar aqueles produtos também como numa feijoada, linguiça, carne seca e tudo mais. Então, tem que ter um cuidado maior com relação a isso, sim. Para quem já está acostumado a comer tudo com muito sal, a comida é muito salgada, retirar aos pouquinhos já pode impactar positivamente? É em cadeia, na verdade, né? Porque você começa a preocupar com a alimentação, aí você vai praticar atividade física. Quando a gente melhora essa parte da alimentação, de tirar esses condimentados, né? Esses industrializados, os refrigerantes também, que tem assim como os congelados, tem um teor de sódio maior, nós já reduzimos cerca de 5 até 10 milímetros de mercúrio na pressão. Então, isso traz um bom resultado, sim, e é importante fazer e faz parte do tratamento, com certeza. Então, não dá para encarar o tratamento só com o uso de remédio? Não. O tratamento é triplo, é um tripé. Se você não faz as 3 bases fundamentais, você não fica tratando efetivamente. E o tratamento é atividade física, alimentação e medicação. Tem o famoso 12/8. Ainda está valendo? 12/8 é considerado uma pressão normal. Pessoas mais magrinhas podem ter a pressão mais baixa. Engordou um pouquinho, sobe mesmo a pressão. O tratamento é emagrecer. Conta um pouquinho pra gente desse famoso 12/8, que aí sobe um pouquinho, a pessoa fala, mas tá tão pertinho do 12/8. É importante salientar que o 12/8 está na atual vigência, é a campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pressão 12/8, porque há uns variantes entre consenso americano e europeu, e o que grava-se é 12/8. Lembrando que a pressão tem 2 níveis, o valor maior, que é o que a gente determina que é o sistólico, e o valor menor, que a gente determina que é o diastólico. Então, o que nós levamos em consideração quando você ganha um pouco de peso e altera a pressão? É que aquele valor menor, o sistólico, que tem características patológicas, não pode elevar-se acima do 8. E aí, pensar diretamente no quadro de hipertensão já como doença. Já os valores sistólicos, que são ocasionados para pessoas que não têm genética para desenvolver a doença de forma precoce, numa ingesta copiosa, excessiva, numa churrascada, um rodízio de churrasco,
com a carne salgada, né, um excesso de bebida alcoólica, enfim, tudo isso acaba elevando mais essa pressão maior e não significa que naquele momento você já é hipertensa, mas que tem que retroceder e fazer os hábitos normais, é um habituais. Reflexo daquele exagero gastronômico. Isso, exatamente. Vai passar o tempo, o corpo vai metabolizar esse monte de comida e a ideia é que volte ao normal. Exato. Se exagera sempre, vai engordar, vai subir essa pressão. Tá. Assim também como é lá no começo que você retratou da síndrome da ansiedade. O paciente chega com níveis de pressão de 200, né? Mas a baixa está entre 8, 9, né? Que é o que a gente chama reflexo, de 20, né? Isso, por que a gente chama de 20, tá. 20 por 8 ou 20 por 9. É um reflexo, né, daquele estresse momentâneo e não necessariamente ele já é hipertenso ali, mas já leva a um dado adicional para ser investigado, ser acompanhado, ser avaliado. Pressão baixa não é um problema? Pressão baixa é um problema desde que associado a doenças que levam a isso, tais como desautonomia, Parkinson, e aí a gente já vai para a área da neurologia, Perfeito. Que são outras doenças. Se eu tenho uma pressão baixa e sou jovem e não tenho nenhuma patologia, isso não é um problema, ao contrário, é um benefício. E aí vale tanto para a pressão como para a frequência. As pessoas que fizeram atividade física intensa na escola, que foram competidores, hoje fica com a frequência basal em torno de 50, 60, mesmo sendo sedentário. Por quê? Porque é um benefício que se adquire lá atrás. Tá. E isso é ruim? Não, ao contrário. É um benefício que ele vai carregar para o restante da vida. Tá. Olha, nosso corpo é muito inteligente mesmo, né? Então, muito, grava muito. essas memórias, você acaba levando isso, mas a ideia é continuar fazendo essa atividade física para que, inclusive, a frequência cardíaca fique... Se mantém estável. Algumas pessoas, inclusive, em repouso, ficam com o ritmo cardíaco acelerado. Sim, né? especialmente os sedentários, os tabagistas, os obesos, porque ao contrário do que as pessoas pensam, que eu não vou fazer nada e meu coração vai ficar tranquilo, é o raciocínio inverso, quer dizer, o corpo fica mais pesado, os vasos ficam mais lentificados, então a frequência do coração tem que subir mais para poder compensar. E aquele que faz atividade física, o vaso ele é maleável, então ele consegue controlar numa frequência um pouco mais baixa, tendo todos os benefícios. Vamos falar um pouquinho da parte genética? Vamos. Porque, inclusive, antigamente, né, não sei como era, hoje a gente tem tanta informação. Antigamente, eu não sei se diagnosticava, já que é uma doença silenciosa, né, diagnosticava hipertensão, assim, eu acredito que não. A pessoa só descobria que tinha um problema quando infartou, né? Se teve sorte de permanecer viva, depois podia ter os cuidados, mas muitas pessoas tiveram infartos fulminantes, né? Sim. E a família é que ficou com esse histórico depois desse relato. Chama a atenção aqui a questão da idade. Então, por exemplo, um avô que faleceu por infarto, mas ele já tinha uma certa idade. Isso tem um impacto? E se fosse uma pessoa mais jovem, que também foi a óbito, mas mais jovem, chama mais atenção? Como é que a gente deve carregar esse histórico e contar para o médico isso? A genética ela chama atenção quando o infarto acomete o homem na faixa de 50 a 55 anos e a mulher na faixa de 60 a 65 anos. A gente sabe que infartos nessa fase mais tardia não tem tanta correlação genética, mas existem os fatores que são modificáveis, que mesmo não tendo genética, propiciam o infarto de forma precoce. Dentre eles, drogas, né? Excesso de colesterol por uma má alimentação associada a sedentarismo, tabagismo e obesidade. Tá. Então, a gente tem que falar para o médico, se você tem esse relato, Sim. né? Quem já teve infarto na família, você conta. E quanto mais informação tiver, melhor. Hábitos, então, se era Sim. tabagista ou não, se era obeso ou não, praticava atividade física ou não. Hoje isso melhorou demais, né? Graças a Deus. Tem mutirões, eu costumo acompanhar, né? Então, se você está passando ali numa rua movimentada, a gente assiste bastante. No metrô, você pode parar, faz o repouso. Já a gente fala sobre o jeito certo de fazer isso, que tem gente que fica angustiada e já ansiosa, fica nervosa. Antes mesmo de sentar ali, o simples fato de ter alguém
para aferir essa pressão, para verificar essa pressão arterial, a pessoa já fica nervosa, tem até um nome para isso. Já já a gente comenta sobre esses episódios. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, eu vou deixar uma pergunta para você aqui das mulheres. Ok. A gente sempre imagina, até por uma questão hormonal, que as mulheres estão mais protegidas. O coração das mulheres está mais protegido. Mas as mulheres têm dupla, tripla jornada, né? Muita responsabilidade, uma questão aí que ainda há muita diferença e a mulher precisa sempre fazer o dobro ou mais, né, para demonstrar aquilo no trabalho, em casa, e dar conta de tudo. Essa questão também atrapalha, então, apesar de ter uma questão hormonal protetora, né, antes da mulher entrar na menopausa, o estresse já compensou ali, homens e mulheres têm a mesma chance de infartar, doutora? Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Tá bom. Sabiamente, por ser do sexo masculino, o homem tem maior risco para infarto, mas hoje, pela dupla jornada, né, pelo excesso de colesterol, pelo sedentarismo, a mulher na faixa de 55, 60 anos acaba sendo equivalente ao homem, mesmo não tendo desenvolvido a alteração para a menopausa e perdido aí a fase protetora hormonal, né, que é do nosso ovário. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre a saúde do coração, que é para você evitar problemas. Nosso tema é infarto. A gente ainda vai chegar para falar sobre os sintomas do infarto. Inclusive, durante o intervalo, eu falava com a doutora que essa questão dos sintomas, eu acho que isso é tão complicado, porque cada um sente dor de um jeito, cada um tem a percepção do seu corpo de um jeito diferente, né? Tem gente que tem uma qualidade de vida que já é ruim, e a pessoa não acha que precisa abraçar aquela nova dor e, na verdade, pode ser um evento agudo, né? Exato. Que pode levar à morte, precisa desse atendimento o mais rápido possível, como é quando a pessoa tem um infarto. Hoje eu recebo a doutora Alessandra Gazzola, que é médica cardiologista. Doutora, a gente falava então no intervalo, daqui a pouquinho a gente vai chegar para falar dos sintomas, que não dá, aqui a gente fala de tantos problemas, sintomas, de tantas situações, tantas patologias, né? Que se fosse fácil, se desse pra gente andar com um caderninho ali e ir batendo sintomas, e quando desse exato, você já sabe o que é pro leigo, né? O especialista sabe, mas o leigo, tô pensando, a gente de casa, seria maravilhoso, mas não é assim, né? Tem gente que tem um sintoma e não tem outro, ou não sentiu daquele jeito que assistiu na entrevista da TV. Sim. É complicado, né? Não acho que a dificuldade é só do leigo, não. A dificuldade é do profissional que recebe o paciente também no atendimento, porque interpretar essa exatamente, 10% da população apresenta infarto com características inespecíficas, ou seja, a pessoa já é sedentária, não faz muita coisa, então ele sempre anda cansado. E aquele dia ele amanheceu mais cansado do que todos os dias. E aquele cansaço é um sinal de infarto. Isso é muito comum, por exemplo, no paciente que é diabético, no paciente que é idoso. Em nós, mulheres que temos a dor que nós chamamos de atípica, que não é a clássica do livro, né? Nos pacientes portadores de doença autoimune, como o HIV, nos pacientes portadores de câncer. Os oncológicos também têm uma probabilidade maior de infartar, pela própria ação da doença, que é imune, né? Então, esses perfis de pacientes, quando chegam no pronto-socorro, por exemplo, na urgência e emergência, já chamam um pouco mais de atenção para ter o diagnóstico diferencial de infarto ou não para aquele profissional que está atendendo. É importante na vida fazer, periodicamente, uma vez, os exames do coração, porque quem não tem o sintoma, não faz, né? Então, de repente, você vai fazer uma cirurgia plástica, o médico vai pedir uma avaliação do cardiologista, maravilha. Mas a maioria das pessoas, se você não fizer uma cirurgia, se você não tiver algo para fazer, também não tem queixa nenhuma, a pessoa não vai fazer. A sociedade hoje já mudou um pouco esse conceito. Nós incentivamos a consulta ao especialista cada vez mais precoce. Assim como teve uma mudança recente da urologia, que determinou que agora o adolescente já tem que ir na consulta urológica, né, para fazer prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e evitar o que mais acontece hoje, que é o adulto infértil, por exemplo.
além da avaliação da próstata após os 40. Essa parte da avaliação cardiológica é interessante já iniciar na fase da adolescência, porque o maior índice de sedentarismo está nos adolescentes. E a avaliação cardiológica, nesse momento, vai servir para fazer prevenção de doenças e para liberação de atividade física, né? Então, é daí que se começa a prevenção. E aí, se o paciente não tiver fatores de riscos, se não tiver genética pesada, ele pode fazer acompanhamento a cada 2 anos. Se ele já tiver um fator de risco, um sobrepeso, um sedentarismo que não muda, a gente acaba fazendo essa consulta uma vez ao ano, porque muda-se muito. É como quem conhece alguém que tem um carro ou que tem um carro, né? A cada 10 mil quilômetros está lá na plaquinha lá da concessionária, tem que fazer sua revisão. Nós também somos da mesma forma, até porque o coração, ele trabalha 24 horas por dia, sem folgar domingo e feriado, e ele merece um cuidado especial. Eu gosto da analogia do carro, porque aí você e ainda tem o lugar certo de fazer a revisão, porque você pede a garantia do carro zero. Exatamente. Né? Agora, com a nossa saúde... Não dá para brincar. Não dá, né? Não dá para chamar um reboque, não dá para chamar É muito mais importante, né? Ter a saúde em ordem para poder cuidar também. Aqui o recado para as mulheres também. A doutora explicou aqui pra gente esse fator hormonal que protege, ao mesmo tempo o estresse que traz ali, equiparando homens e mulheres, sim, mas... a mulher tem que estar bem, para cuidar também bem da família, né? Sim, acho que precisa lembrar disso. A mulher é um alicerce hoje importante na família, né? E para ser um alicerce, você tem que estar bem, tem que estar revigorado. Então, por isso, você tem que prevenir, tem que fazer. E a mulher é a base, né? Serve de inspiração para os filhos, que é quando vem a adolescência lá do sedentarismo. Mas meu pai não faz atividade física, minha mãe não faz atividade física. Acabou a educação física, por que eu vou fazer? Né? Eu até falei hoje, estava conversando com a minha mãe, falei hoje, o exemplo não é a melhor forma de convencer alguém, é a única. É através do exemplo, né? Fazer atividade física, se alimentar da maneira adequada, ter bons hábitos de vida. Tem telespectador na linha, quem fala com a gente é Muriel? Uriel, fala da onde, Cat? Do Rio de Janeiro. Oi, Uriel, tudo bem? Oi. Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vindo à consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Olha só, eu me interessei para fazer uma pergunta. Eu tenho 69 anos, né? Tá. E pelo meu histórico, eu sou hipertenso. Só que eu queria saber da doutora, porque já fui um médico, até eu já fui um médico particular também, do SUS, e eu fui o último agora para ver esse problema meu. Eu sou assim. A minha pressão, ela estava subindo assim, 19, 18, não é? Eu já tive os 2 infartos, mas estou bom, graças a Deus. Só que a pressão, ela não controla. E eu tive o último médico que eu passei por ele me deu eu fui para ver o problema, o porquê que ela subia tanto, né? E ele me deu um remédio, mas não adiantou nada. Eu queria saber da doutora, assim, eu durmo, aí quando eu levanto, se eu levantar de manhã, mesmo tendo um tempo de medir a pressão, aí a minha pressão ela vem assim, 19/8. Teve uma vez que eu acordei e medi a pressão 20/8. E eu dormindo, quer dizer, então se eu dormir e levantei com a pressão em 20, é sinal que ela estava alta, né? É sinal que ela estava alta demais. Eu não dei um infarto, não morri dormindo, porque é sorte, né? O que acontece? Aí eu queria saber dela... e o porquê e qual a medicação que ela indicasse para mim, porque até hoje eu não consegui. E eu assim, ontem mesmo eu levantei, a minha pressão, eu medi no aparelhinho até, que eu já medi pelo aparelho do hospital, desse digital, medi, a pressão estava em 20. Eu fui no hospital, aí medi lá no outro aparelho, bateu certinho 20/8. E é assim que eu levanto de manhã com ela. Aí eu queria saber, aí fico muito cansaço, né? Eu tenho cansaço, não muito, não é cansaço de não levantar da cadeira, de sentar, não. Aquela fadigazinha assim, né? Aí eu estou querendo saber da doutora, que eu estou vendo, me interessei. Legal. E vou perguntar por que ela levanta, que ela amanhece tão alta. Uriel, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Quando você vai verificar a sua pressão, apesar de você ter acabado de acordar, você senta, repousa e
e faz essa medição? O aparelhinho que você tem na sua casa é o do braço ou do pulso? Não, do pulso. Do pulso. Mas faço sim. Eu sento, Tá bom. eu sento, descanso antes, né? Tá bom. Uhum. Aí depois, quando eu meço a pressão, aí ela tá. Agora não, agora tá 17, mas tá muito alta. Ela tava em 19, aí uma vez amanheci 20. Obrigada, Auriel. Um abraço para você. Eu achei que você está bastante interessado mesmo em melhorar essa qualidade de vida. Isso é excelente. Eu sei que você já fez algumas tentativas, mas a doutora vai te dar algumas orientações aqui que vão te deixar mais animado ainda para continuar buscando profissionais que vão te enxergar aí e passar o melhor, inclusive o melhor medicamento para você, que pelo relato do Uriel, ele ainda não encontrou esse medicamento, foi prescrito pelo médico. Infelizmente, a doutora não vai te prescrever um remédio aqui no programa, mas precisa dessa avaliação, né? Precisa, até porque foi muito interessante a pergunta que ele colocou. Veja bem, é um paciente de alto risco, porque ele já infartou anteriormente, né? Perfeito. Ele tem 69 anos, é uma idade já idosa, em que os vasos são mais rígidos, por isso a importância de perguntar se o aparelhinho era de pulso ou de braço, porque o de pulso acaba dando uma real pressão falsa, né, errônea, e é importante. E lembrar que a hipertensão está sempre ali em conjunto um pouco com o infarto, e se ele perder o músculo do coração, isso vai deixar ele mais cansado mesmo, que justifica. Só que existem outras coisas que devem ser avaliadas junto com a hipertensão, principalmente essa hipertensão sistólica que a gente chama do idoso, tá? O idoso, ele tem, normalmente, pela rigidez dos vasos, essa pressão sistólica maior, mas existem algumas alterações valvulares do coração, que quando elas ficam mais rígidas, essa pressão também aumenta mais do que o habitual. E também quando o paciente tem apneia do sono, né? Que isso é feito um diagnóstico através da polissonografia. Se eu tenho uma apneia e não trato a apneia, eu não consigo controlar bem a minha hipertensão, porque ela é uma causa de aumento da pressão. Então, por mais que durante o dia ele tome as medicações habituais e quando ele vai dormir ele tem apneia, além da produção do cortisol, que é na faixa de 5 horas, 6 horas da manhã, que aumenta mais a pressão, ele realmente vai ter esse distúrbio da pressão. Existem vários remédios de classificação específica para o idoso que devem ser titulados e é importante confiar no seu especialista, passar todas as informações, ter o contato direto com ele para referenciar o que está acontecendo, para poder ir ajustando a medicação aos poucos. A hipertensão não é uma doença de fácil controle, especialmente nos pacientes que têm afrodescendência, que o controle é mais difícil mesmo, tá? E exige um número de remédios e até de classificação de remédios maiores. Então é importante manter a segurança com esse profissional, passar todas as alterações para ir aos pouquinhos ajustando, né? Até chegar um resultado melhor para ele, com uma qualidade de vida melhor também, que tem como chegar. Quando ele fala que não deu certo, usou o remédio, mas não funcionou. Talvez faltasse afinar isso, né? Isso. Ajustar, às vezes fracionar, eu não sei como é que funciona, eu tô falando aqui como leiga mesmo. Fracionar ou outro horário, as doses. Sim. Quando nós iniciamos o tratamento, especialmente em conjunto com outras doenças, como a arterial coronariana que leva ao infarto, a gente precisa iniciar em doses menores e ir aumentando aos poucos. E essa modificação não acontece da noite para o dia. Exige um tempo mesmo, porque nós somos sistêmicos, tem que ver como é que é a função do rim, se tem apneia, se não tem apneia, se ainda tem sedentarismo, se ainda tem tabagismo hoje, mesmo que seja o tabagismo passivo, porque existe a poluição tabagística ambiental, enfim, são vários fatores que se associam. O tabagismo passivo prejudica o controle da hipertensão. Sim, porque não adianta fumar no térreo, esperar 1 hora. Os estudos já comprovam, quando a pessoa entra no ambiente que ela fala, ela elimina até 4.700 substâncias e dessas, 40 a 60 são cancerígenas. Tem estudos hoje da Santa Casa aqui de São Paulo, da USP, do INCOR, que a pessoa comprovam... fica cheirando, né? Não, quando o tabagista ele fala, ele expectora, ele elimina, é um mecanismo de defesa e vai para o ar. E os poluentes são pesados e eles ficam no ar.
Então, quem absorve já é comprovado cientificamente. Filho de tabagista, neto de tabagista, tem mais infecção de ouvido médio, rinite, sinusite, bronquite. E não é só pelo fato de morar na cidade de São Paulo, por exemplo. Que também já é um fator a mais, né? Mas exato. É importante lembrar que tem tratamento para o tabagismo. Tem, né? Então precisa buscar o profissional, lidar com toda recaída, lidar com todo o processo e sair vitorioso, porque dá para parar de fumar. Dá, com ajuda sempre dá. Multidisciplinar. Exato. Já já a gente fala mais sobre isso, se chegarem perguntas a respeito. O Algemir está na linha, fala conosco de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Oi, Algemir, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu me dei um infarto já fazem mais de 2 anos. E daí eu estou me tratando, né? Só que eu fui fazer 2 vezes cateterismo e não consegui desentupir as veias. Então, com as veias entupidas. Tá. Inclusive, faz um mês, mais ou menos, que eu fui tentar de novo. Os médicos são muito bons. E agora, amanhã eu já tenho consulta de novo. Eles querem fazer cirurgia. Eu quero ver com a doutora aí alguma coisa assim, tomando os remédios direitinho, tudo, né? Estou me cuidando bem como tinha que ser. Até, inclusive, a primeira vez que eu fui lá fazer a tentativa, o médico me disse que não ia fazer a cirurgia. Algemir, tinha de 3 a 8% fica na mesma. Quantos anos você tem? Ele achou que não dava. Daí. Fazer o quê, né? Quantos anos você tem, Algemir? 65. 65. Obrigada pela sua pergunta, a doutora vai tentar te ajudar. O Algemir está acompanhado, assistido, né? Tem uma junta médica aí, pelo que eu entendi, já conhecendo o caso do seu Algemir. A pergunta dele é sobre as tentativas de cateterismo, não consegue desentupir. Se quiser explicar para a gente primeiro o que é o cateterismo, doutora. O que eu costumo explicar inicialmente é que o coração ele é aproximadamente do tamanho do seu punho fechado, né? Em cima dele tem 3 artérias principais, né? E o cateterismo ele é um exame que consegue identificar essas 3 artérias e ver como está dentro da artéria, que tipo de entupimento que tem ali. É 50%, é 60%, é 100%, né? A partir daquela localização que é diagnosticada aquela placa. E o percentual é que se vai definir a conduta. Existem doenças associadas como diabetes, se é portador de câncer, se tem alguma outra doença autoimune que também pesa na indicação de cirurgia ou angioplastia. Existem casos mais crônicos, que a lesão está lá há muito tempo, que na tentativa de se fazer angioplastia, a placa já é rígida, dura, e aí não consegue dilatar o vaso para colocar uma malha de aço inoxidável, que é o stent, né, e manter aquele vaso aberto. Nesses casos, a cirurgia tem indicação, porque é como se tivesse uma via bloqueada, cheia de carro, um engarrafamento ali naquele momento, e o que vai ser criado é um viaduto, com uma ação imediata para irrigar, chegar fluxo de sangue naquela área, naquele músculo do coração que não recebia, através dessa ponte safena ou de uma ponte mamária, tá? Lembrando que mesmo fazendo o procedimento cirúrgico, a indicação de tomar a medicação, fazer atividade física, mudar para os hábitos saudáveis ainda são bem indicativos. Então, não tenha medo quando se fala em cirurgia, né? Porque com o índice de sucesso da angioplastia e também o diagnóstico precoce da doença, a angioplastia tem se feito mais do que as cirurgias. Né? Mas não é o fato de você ter indicação cirúrgica que o resultado não vai ser bom. Ao contrário. A questão aqui é que a cirurgia é aberta. Sim. E a angioplastia, esses procedimentos que são ao mesmo tempo exame e já procedimento, muitas vezes, né? O cateterismo ele é feito só para diagnóstico, né? Porque exige um preparo renal, porque vai contraste, principalmente nos pacientes que são diabéticos, que usam determinadas medicações como metformina, que tem uma excreção renal, então esses pacientes exigem um preparo antes e pós o procedimento. Avaliando ali naquele momento, que não sendo um caso agudo, né? Avaliando de forma ambulatorial que foi agendado, a gente estuda as artérias, vê o comprometimento, a localização e depois define,
olha, aqui é passível de um stent, aqui já não é, então tem 3 vasos acometidos, então uma cirurgia caberia melhor do que uma angioplastia com 4 ou 5 stents. Então isso tudo é importante na avaliação e definição do quadro. É legal lembrar que mesmo esses procedimentos que são menos invasivos, sim, que você falou que a maioria riscos. Tem risco também, e não é que você vai resolver o problema. Não. Você vai fazer a coisa funcionar ali só, mas se não muda a vida, sim, segue entupindo. Segue entupindo, seja o stent, seja uma ponte que foi feita numa cirurgia cardíaca, né? Porque é uma doença crônica, existe um processo inflamatório ali daquele vaso. Perfeito. Que vai acumulando novas placas de gordura ou até mesmo coágulos de sangue, o que leva a um novo evento. Tá. Espero que a gente tenha conseguido ajudar nosso telespectador. Ele está assistido, está muito bem acompanhado, contou que amanhã tem uma outra consulta, né? Eu acho que isso é importante. Ainda mais quem tem histórico, tem que ser o melhor amigo do cardiologista. Né? Tem. E seguir a orientação ali, ó. Arriscar, não tem exceção, não. E os filhos que ele já tiver, já serve de fazer prevenção de forma precoce, né? Apesar dele já estar com 65 anos. Isso. Mas os filhos, especialmente os do sexo masculino e as mulheres também após o 40, têm que fazer o acompanhamento regular. Telespectadora na linha, Viviane, fala conosco de Campos Gerais, em Minas Gerais. Oi, Viviane, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, a gente já te escuta. Pode perguntar. É que eu tenho 31 anos, sabe? Tá. E depois que eu tive meu filho, eu fui diagnosticada que meu coração inchou mais. Que estava inchado. Aí, como eu estava muito inchada, eu fui na cardiologista, ela me passou uns medicamentos. Como eu tomo remédio diário de pressão, e eu desinchei tudo, assim, praticamente. Aí eu queria saber quanto tempo leva para desinchar, assim, né? Porque agora eu estou bem melhor. Eu queria saber se demora muito desinchar, voltar normal ou se não volta. Tá. O que a Viviane quer saber, que ela contou pra gente que o coração dela inchou depois de ter tido o filho. Uhum. Ela toma medicamento para hipertensão e para desinchar esse coração. Ela quer saber se só com esses remédios ela consegue chegar à normalidade novamente. Enfim. Tudo depende do grau dessa, que nós chamamos de cardiomiopatia dilatada. A cardiomiopatia dilatada, ela tem várias causas. Se tratando de ser do estado de Minas Gerais, uma das principais é o Chagas, né? Que ainda está em vigência hoje na população, tá? Uma das causas passíveis também seria a própria hipertensão de longa data e sem controle adequado. Quer dizer, o coração aguenta uma pressão alta por muito tempo, tem um momento que as fibras do músculo do coração acabam se dilatando porque vão perdendo a eficácia, né? E outra causa seria uma síndrome que é mais comum hoje, porque nós conseguimos diagnosticar de forma precoce, né? Que seriam as miocardites causadas por vírus, associada a uma jeca, uma diarreia, um quadro de gripe muito longo, né? Importante é saber quantificar. Eu tenho uma disfunção que é comum da dilatação do coração, leve, moderada, importante, né? E aí cada uma tem o seu tratamento efetivo. A gente sabe que existem cronotrópicos, medicações hoje via oral que ajudam a revigorar essa força do coração e em média levam de 6 até 1 ano. Inicialmente, o que é mais importante para nós cardiologistas é melhorar a qualidade e a sintomatologia do paciente, não necessariamente o número daquela dilatação, tá? Porque mesmo que ela não volte ao tamanho da cavidade da normalidade para a idade dela, né? Para a faixa etária, para o peso e tudo mais, mas se ela melhora a qualidade de vida, melhora o sintoma, isso para a gente já é uma eficácia exemplar de medicamento e tratamento efetivo. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, você falou eu recebi a pergunta da Viviane. Obrigada, Viviane, pela sua pergunta. Ela falou do coração inchado, aumentado, então, e você falou da obesidade. Quando a pessoa aumenta o peso, o coração só fica mais... Só não, né? Acontece que o coração sobrecarrega, mas no mesmo tamanho, ou
pode acontecer de também ele aumentar o tamanho para dar conta de tudo. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor, doutora. Claro, claro. A obesidade, especialmente hoje, que é um índice bem maior, né, um grau de obesidade avançado, importante, nível 3, 4, ele não só dilata as câmaras do coração, mas como induz a doenças cardíacas, especialmente as arritmias, tá? O aumento com a obesidade aumenta o peso do coração e aumenta o formato também. É importante salientar que hoje, com os recursos de cirurgia bariátrica, no caso de uma obesidade mórbida, a gente consegue uma redução do tamanho dessas cavidades e uma melhora e controle adequado dessas arritmias. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a gente segue o bate-papo aqui sobre infarto. Vamos focar nessa questão aí dos sintomas, quando eles acontecem também de forma... A gente recebeu relatos de pessoas que infartaram, tem históricos de vários infartos. O que será que muda também na intensidade disso e no tempo de ajuda? Até já. Volto para a entrevista com a doutora Alessandra Gazzola. Ela é médica cardiologista. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a saúde do coração, tudo que dá para fazer para prevenir um infarto. Doutora, chegou pergunta aqui, a telespectadora não quis se identificar, aliás, eu sempre bato nessa tecla porque você pode ligar, deixar a sua pergunta com a produção, não tem problema nenhum, a gente não te identifica, nas redes sociais mais fácil ainda, porque você escreve nas mensagens particulares, não precisa nem me falar, mandou por mensagem particular, eu já não falo o teu nome porque eu já entendi que você quer privacidade e o anonimato, e você é respeitado aqui no Consulta. A telespectadora ligou para cá, contou, doutora, que faz uso de remédios para depressão e ansiedade. Aqui a gente sempre entende que foi um médico que prescreveu Sim. e que ela está fazendo uso na dosagem, tudo direitinho que um médico prescreveu. Ela conta que está com o coração sempre muito acelerado. Ela quer saber se pode ser um efeito colateral dos remédios, porque se lê a bula, tá tudo descrito lá, né? Inclusive o acelerar do coração. Ela quer saber se por ela utilizar esses remédios, ela não sabe se vai utilizar por um tempo mais longo ou mais curto, se ela pode, por conta do uso dos remédios, desenvolver um problema cardíaco. Excelente pergunta, porque essa é uma dúvida que, apesar dela não ter se identificado, a gente compreende. É uma dúvida que não é só dela, mas da grande população que faz o tratamento da ansiedade, até mesmo da depressão. Esses medicamentos, eles têm um percentual de neurotransmissores, né? E eles podem estar associados com um efeito colateral de taquicardia. O que é importante o paciente ter em mente? Que ele tem que ser acompanhado com uma equipe multidisciplinar, né? Não é só apenas o psiquiatra, mas um terapeuta, uma psicóloga e o cardiologista. Até porque o tratamento da síndrome da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão, inclui atividade física, porque a atividade física é a única que libera os neurotransmissores naturais, que não precisa de tempo para quebrar e é absorvido diretamente. E, consequentemente, isso reduz a frequência do coração, reduz a pressão e, aos poucos, o cardiologista, junto com o psiquiatra, também vão reduzindo a dosagem da medicação, porque vai necessitando de menos, já que ela tem liberação de neurotransmissores naturais. É importante salientar essa informação, porque as pessoas se agarram no diagnóstico, né? Mas tem muito mais, tem tratamentos adicionais maravilhosos que repercutem muito bem no resultado e com uma redução da medicação, que é mais vantajoso. Tá. Então é para encarar a atividade física, se você não gosta, tudo bem. É como remédio mesmo, ninguém gosta de remédio. O importante que eu gosto de salientar da atividade física é que as pessoas às vezes se limitam, acham que atividade física ou é caminhar, ou é correr, ou é ir para academia. E não é só isso, a atividade física conta dança, com a família no parque, numa natação, numa hidroginástica, num pilates, numa yoga, que as pessoas acham que não é atividade física, e quando você vai avançando na yoga, você sustenta até seu próprio corpo, é uma baita de uma atividade física. Eu já recebi pacientes que, ai, doutora, eu não gosto de nada. Eu falei, vai lutar boxe. E ela foi lutar boxe e foi assim,
a razão de viver dela. Quer dizer, ela chega lá estressada, descarrega tudo e é uma atividade física intensa e que traz essa liberação de neurotransmissores. Então, o importante é a gente parar para pensar... Mesmo Pilates, estava lendo? Mesmo o pessoal Pilates. acha que é muito facinho. Pilates, Não. faça, depois me conta. Exatamente. O importante é escolher uma atividade que você tenha prazer em fazer, porque isso já ajuda a reduzir o auto-boicote. Tá. E se não conhece, vai experimentando, né? Vai incluindo a família, que fica mais fácil de conseguir continuar com a atividade física de forma regular. Muito legal. Então, aproveita essa oportunidade para buscar atividade física que você goste. Tem tanta, não precisa fazer repetida. Num dia você pode fazer o boxe, no outro dia a natação, dá para variar de acordo com o clima, né? Às vezes é mais difícil no inverno fazer a natação, não tem problema. Muda, vai mudando. Mudou a estação, você muda a atividade, o importante é continuar fazendo. Maria Aparecida está na linha, fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Maria Aparecida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Doutor, é que no exame deu tudo bem. Doutor, deu tudo bom no exame, eu estou acima do peso. Eu queria saber se eu corro o risco de ter um infarto. Porque meu exame deu tudo bom, assim, eu fiz exame de sangue, fiz todo o exame, deu tudo ok. Eu queria saber se eu devo me preocupar com infarto, mesmo meu exame dando tudo bom. Quantos anos você tem, Maria Aparecida? Eu tenho 52 e estou acima do peso. 52. Você fez exames de sangue ou fez alguns para o coração mesmo? Um ecocardiograma, um eletro? Não, eu não fiz esses dois, não. Tá. Porque ele falou que não precisava. Tá bom. Doutor. Tá bom. Obrigada, Maria Aparecida. Obrigada pela ligação, pela pergunta. É interessantíssima a pergunta da Maria Aparecida, porque a gente costuma fazer check-up. Sim, super interessante, porque muitas vezes, dependendo da limitação da unidade que ela foi atendida ou do convênio que ela tem, enfim, as pessoas se ficam apenas no laboratório. E ela frisou bem, eu tenho sobrepeso. Isso é fator de risco para infartar. Tá? E não é só um fator de risco para infartar, porque se nós mulheres, especialmente nós mulheres, quando temos sobrepeso, a gente sabe que é onde a gente acumula mais gordura, na cintura, né? E essa cintura, acima do valor permitido, também aumenta o índice de câncer, o que é importante salientar. Então, se tem o sobrepeso, é um fator de risco, sim, tem que tratar, mesmo que não tenha dado colesterol, mesmo que não tenha dado diabetes no exame de sangue, e todo mundo tem que fazer uma prova isquêmica. Essa prova isquêmica seria um teste ergométrico ou, no mínimo, um eletro, que é em repouso. Mas o ideal é o teste ergométrico, em que a gente avalia o paciente com o coração no esforço físico, porque é um fator de risco. Obesidade é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco, né? Como eu já atendi essa semana no consultório, eu recebi um casal de pais falando, como é que é a saúde do seu filho? Ele tem só um colesterol alto e tá tudo bem. Não, peraí, gente, não tá tudo bem. É um fator de risco que nós temos que atuar. A obesidade também. Você falou do eletro, que é em repouso, e do teste ergométrico, que é da esteira. Que é da esteira. Então, Isso. você vai fazendo atividade física. Vamos começar pelo eletro. Aí, fez um eletro e apareceu um problema lá, e você não tem queixa, você não tem sintoma, não tem nada. Aborda isso. Eu recebi até uma pergunta aqui, que é um bloqueio atrioventricular leve. Acredito, então, que tenha leve, moderado e grave, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Sinaliza alguma coisa ou aí você avalia outras condições? Mas é sedentário, está acima do peso, de repente dá para trabalhar e reverter a situação? As alterações eletrocardiográficas são bem interessantes porque foi o primeiro exame praticamente desenvolvido na cardiologia depois do estetoscópio pelo exame físico, né? E ali nós adquirimos muitas informações. Os tipos de bloqueio, seja de primeiro grau, segundo ou terceiro, assim como também bloqueios de ramo, que também é passível, né? Ramo direito, ramo esquerdo, divisional, todos eles levam a gente a compreender um tipo de doença, como chagas, né? Ou uma persistência do canal arterial, uma alteração congênita. Todas as alterações devem ser investigadas, sim, para saber se aquilo é característico de base do paciente ou se tem alguma doença associada. E esses bloqueios podem levar ao infarto?
o bloqueio, se ele for numa pessoa idosa e aumentar a graduação, dependendo do tipo da graduação, como o BAVT, que nós chamamos, que é o bloqueio de terceiro grau, sim, pode levar ao infarto. Porque há uma ação direta no nó sinusal, que é como se fosse a bateria do coração, e há umas falhas no batimento, e aquilo precisa de correção de forma mais precoce, porque pode levar não só ao infarto, mas à morte também. Então, quando a gente fala que fez um exame, apontou ali alguma alteração, ainda que você não tenha nenhum sintoma, se você avaliar junto com o médico outros fatores de risco que você já carrega, sedentarismo, obesidade, tabagismo, outros tantos. Se você trabalhar o que nos compete é trabalhar isso, né? Sim, tá, se vai na prevenção. Se refletir no exame, ótimo. Perfeito. Se ainda assim não refletir no exame, melhor fazer essa mudança do que deixar mais complicado ainda. Sim. Prevenção é o melhor remédio. Se você já desenvolveu doença, ainda é o melhor remédio. Se você não desenvolveu doença, ainda é o melhor remédio. Porque sem ela, a gente não consegue tratar absolutamente nada. E se eu não tenho doença nenhuma metabólica, eu posso ter uma doença da mente, como da ansiedade, né? E se eu não trato a doença da mente, acaba consequentemente repercutindo, né, na parte sistêmica, que seria o coração, com palpitação, com taquicardias, até induções de arritmia em alguns casos. Recebi várias perguntas aqui, as pessoas dizendo, mas Denise, ou é o caso delas, ou é algum familiar próximo, que tem alimentação saudável, está no peso adequado, pratica atividade física e tem o colesterol elevado, mesmo assim, tem que tomar remédio. Tem a pressão alta, mesmo assim, tem que tomar remédio. Nada é em vão. Fazer isso não é em vão. Ainda que você tenha o problema, com certeza é um cenário melhor do que você deixar para lá. Sim, isso mudou, né? Antigamente, a faixa etária, especialmente os homens, chegavam no máximo aos 40 anos e pegavam um resfriado, que era tuberculose, e morria, ou uma infecção e morria, ou infartava de forma precoce. Hoje nós temos uma longevidade maior, né? As pessoas chegam hoje com 80, com 90 anos, mas o ideal é chegar com essa idade com o quê? Com qualidade de vida. E essa qualidade de vida a gente adquire onde? Aqui atrás, né? Lá na infância, no berço de casa, com alimentação, mudança de estilo de vida, que vai ganhando ao longo do tempo. Telespectadora na linha, Sônia, fala conosco aqui de São Paulo, acho que vai ser nossa última participação ao vivo. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, Sônia. Pode fazer sua pergunta. Tá certo. Oi, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Recentemente foi diagnosticada com isquemia de coronária, né? Estou com 54 anos e foi diagnosticada essa isquemia. A minha dúvida é se eu corro o risco de ter algum AVC ou parada cardíaca, e se eu posso fazer uma atividade física assim, andando de bicicleta, em velocidade, tá bom? E o que é, doutor, e que é realmente, eu queria saber o que é uma isquemia de coronária, tá bom? Obrigada, Sônia, um beijo para você. Eu adoro poder ajudar as pessoas. Com certeza ela recebeu esse diagnóstico de um médico. Ela teve a oportunidade de perguntar para esse médico, mas na hora, acho que o baque é tão grande, ou às vezes o médico explicou e a gente não conseguiu absorver naquele momento. Eu acho que é incrível ter a oportunidade de ajudar o nosso telespectador. Doutora, obrigada, viu, Sônia? Como é que a gente ajuda a Sônia? Excelente pergunta, Sônia. E você teve um diagnóstico muito precoce, o que é muito bom, porque é mulher, né? Tá nessa faixa etária entre 55 e 60 anos, né? Que aumenta, assim, o risco para doença que leva ao infarto. E a isquemia da coronária, ou isquemia miocárdica, como a gente fala, nada mais é do que uma coronária que está obstruída, é um vaso, uma artéria que está obstruída, e na hora dela irrigar, passar os nutrientes adequados, ela passa um pouco e falha, É nessa falha que apresenta esse laudo que a gente descreve como sinais de isquemia, né? Seja miocárdica ou seja coronária. Exames que a gente avalia isso é o teste ergométrico, né?
a cintilografia do miocárdio, por exemplo, e o ecocardiograma sob estresse físico ou farmacológico. A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico em mãos, nós como médicos vamos atuar na prevenção para que você não chegue a infartar, tá? Então, a gente vai ter que fazer um exame diagnóstico maior, que aí sim chegaríamos ou numa angiotomografia de coronárias ou no próprio cateterismo, que é o padrão ouro, para definir o grau dessa lesão e sanar essa isquemia da coronária. Então, até definir essa obstrução, você não pode fazer atividade física com o seu especialista e após definir a obstrução, passar o tratamento adequado, aí sim você vai ser liberada para atividade física como forma de tratamento também. Quando você especificou para mim que a isquemia era na coronária, eu entendo que o seu risco maior hoje seria de um infarto. Para pensar no seu risco de AVC, a gente teria que ter um exame adicional, que seria o Doppler de carótidas, para saber se tem alguma placa adicional na carótida que você pudesse ter um evento associado como um AVC, tá? Mas isso tudo é feito e analisado de forma sistêmica e global, como tem que ser feito, tá bom? Até agora o que ela fez, tudo certinho, né? Tá certinho. Agora voltar para terminar. Precisa antecipar esse retorno, porque esse dado é importantíssimo. É um dado que poucas pessoas têm a oportunidade, né, de fazer. Antecipa o retorno e junto com o seu especialista ele vai definir a melhor conduta para você, qual seria o próximo exame que você faria. Se ou uma angiotomo de coronárias ou até mesmo o próprio cateterismo. Pode ser necessário o uso de medicamento a partir daí? Sim, sim. Confirmando o tipo de lesão, a gente tem que fazer prevenção para que não surja novas lesões, como controlar o colesterol, cessar o tabagismo, sedentarismo, melhorar a dieta, né, para evitar gorduras, controlar a pressão, a frequência do coração. E quando você fala de encontrar, junto com o seu especialista, a melhor atividade física, pode ser que ela precise controlar naqueles equipamentinhos, um reloginho, aquela fitinha que a gente coloca no abdômen, o batimento, ou não é isso? Não, não é isso. O que precisa é sanar, saber qual o local específico que está gerando essa isquemia, qual a coronária certa que está gerando, que obstrução que ela tem e tratar ela de forma mecânica, né, ou de forma cirúrgica e além disso associar a medicação e posteriormente, após a recuperação, ela vai entrar junto também com a atividade física no tratamento. Quando a gente falou sobre a frequência cardíaca, nós recebemos várias perguntas de telespectadores querendo saber qual que é a frequência ideal. Tem uma média? Não. Cada biotipo e cada perfil de paciente exige. Se eu fui uma atleta no passado, a minha frequência basal hoje, mesmo eu tendo hábitos não ideais, eu vou conseguir manter uma frequência abaixo de 100, em torno de 80 e por aí. Se eu mantiver esse meu atletismo, eu vou manter uma frequência basal em torno de 40, 50, né? Esses pacientes, até quando dormem, chegam a fazer 35 de frequência. E não é ruim, por esse fator é bom, né? Diferente de outros fatores que são maléficos. E se eu sou uma pessoa obesa, sedentária, a minha frequência sempre vai ser maior, tá? Nós mulheres também não podemos esquecer, especialmente aquelas que são taquicárdicas, além de avaliar a pressão, não esqueçam também da tireoide. A tireoide é um órgão importante que repercute sobre a frequência do coração, não só para a né, para a taquicardia, como também para a bradicardia, e sempre tem uma alteração que deve ser vista. Tá. Para encerrar, a doutora falou que tem sintomas que são diferentes. A mulher pode apresentar esses sintomas diferentes, que continuam sendo a respeito de um infarto. Não tem horário para acontecer um infarto. A qualquer momento que sentir, ou de manhã, é o horário de preferência aí. Nós sabemos agora que está a onda do frio, né? Vamos dizer, que no frio o índice de infarto aumenta mais, que no período do amanhecer aumenta mais pela produção maior de cortisol, né? E sabemos também que não só as mulheres, mas como os idosos, os portadores de doença autoimune, eles podem sentir um sintoma que hoje a gente adquire como um bobo, né? Eu estava tomando banho e senti mais cansaço ao lavar o cabelo. Mas ontem eu não dormi bem. Aí acha que é porque não dormiu bem ontem, na verdade já era um sintoma de que não estava indo nada bem. E é um sintoma que chama a atenção do coração.
Então, esses pacientes diabéticos, por exemplo, muitas vezes infarta e só vai descobrir depois. Às vezes ele despertou, sentiu uma tontura leve, descansou e passou. E aquilo foi um infarto. Então é importante pacientes que têm essas doenças já diagnosticadas, né, fazer regularmente o acompanhamento do coração. Doutora, eu adorei te receber. Ah, eu também gostei muito, é muito bom. É bom esclarecer as dúvidas, né? É bom, muito bom, assunto gostoso, faz muita diferença essas informações, acho que ajuda bastante. Vou passar os contatos da doutora lá no Instagram, dra.alessandragazola, a doutora abreviado, .alessandragazola, tem o telefone que é 11 972899992, é o WhatsApp, e tem o site www.g2health de saúde.com.br, g2health.com.br. Doutora, volte outras vezes, viu? Adoro falar de prevenção, ainda mais do coração. Obrigada, viu? Eu que agradeço sempre. Bom fim de tarde. Tchau.